Olá, turma de letras, né? Esta aula hoje nós vamos fazer uma breve viagem, né, sobre a primeira fase do modernismo. Eu gostaria de dizer para vocês que a gente não tem condição de estar analisando obra por obra, né? Então, esta aula aqui fica mais no nível macro, né? A gente tem um conhecimento das principais características, dos principais autores, né? E que o objetivo é principalmente dar uma noção para vocês do nível da a organização macro da primeira fase do modernismo, né? E instigar vocês a se interessar por alguma obra, por algum autor desse período, certinho? Então, essa primeira fase, ela acontece logo depois da semana do dia 22, né? Na realidade, a semana de 22, que a gente já discutiu, ela é uma semana de ruptura, de rebeldia introdutória a essa primeira fase do modernismo que, didaticamente, a gente organiza nesses 8 anos. Lembrando que isso não quer dizer que isso é um ponto de referência, não quer dizer que de 1920 em dezembro, nós tínhamos um período, em 1922, em janeiro, já tinha outro período. Ou então, em 1930, até dezembro de 1930, primeira fase. Em janeiro de 1931, segunda fase. Não é bem assim. Isso aí é pra gente ter uma noção, pra gente ter uma compreensão disso no tempo, né? Porque nós estamos longe desse tempo. Nós estamos em outro tempo. Nós estamos agora o quê? Quase 100 anos após essa primeira... Nós estamos em 2020, quase 100 anos depois dessa semana. Então, isso aí, dessa primeira fase. Então, para a gente ter uma noção, marcar isso no tempo. Entendeu? O objetivo é esse. Então, o modernismo representou um rompimento de artistas intelectuais com a arte acadêmica e o tradicionalismo cultural no Brasil. Lembrando que o modernismo não foi um movimento literário, mas um movimento artístico, cultural, entendeu? O período de 22 a 30 é o mais radical, né, do movimento modernista, justamente em consequência da necessidade de definições e do rompimento, né, da ruptura, né, com todas as estruturas do passado. Daí o caráter anárquico dessa primeira fase e seu forte sentido destruidor, assim definido por Mário Andrade, quer dizer, ele destruir tudo que já está destruidor, tipo assim, naquele sentido de pegar o barro, pegar o vaso de barro e destruir ele e fazer outro, nesse sentido, entendeu? Destruir para reconstruir uma nova concepção de escrita literária, de produção artística, tá bom? Então ele vai falar que o quê? Que se alastrou pelo Brasil o espírito destruidor do movimento modernista, isto é, o seu sentido verdadeiro específico, porque embora lançando inúmeros processos e ideias novas, o movimento modernista foi essencialmente destruidor, né? Então essa primeira fase ela é considerada uma fase heróica, né, marcada pelo radicalismo, pela releitura e ruptura com o passado brasileiro. Principais autores: Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Alcântara de Machado. Então a gente vai falar sobre esses 4 autores aqui. É claro, se a gente estivesse na sala de aula, a gente fosse fazer uma pesquisa, tem muitos outros autores, não é possível que no meio de tanto pessoas que escreviam, a gente destaque esses 4, porque tipo assim, é o que não dá para deixar fora, entendeu? Mas quando você faz um apanhado, uma pesquisa regional, você encontra outros autores, né, que naquele momento São Paulo e Rio de Janeiro tomava conta, né, no caso do Manuel do Recife, mas que acaba sendo uma literatura. O que acontece aqui é uma literatura que a gente estuda no passado como se tivesse escrito por poucos, mas muitas pessoas escrevem. Existiam muitos escritos literários, mas esses que ficam no cânone, né, ficaram no cânone. Então, a segunda fase, né, que ela vai de 30 a 45, é a consolidação das ideias da Semana da Arte Moderna, prosa regionalista, amadurecimento da poesia brasileira. Eu particularmente gosto demais dessa segunda fase, né, muito mesmo, é a minha predileta, por causa dessa questão do regionalismo, né.
Então, Graciliano Ramos, né, os principais autores, Raquel de Queiroz, amo a obra de Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Mário Quintana, Manuel de Barros, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília de Moraes, Murilo Mendes e Jorge Lima, né? Depois, e aí, quando a gente chegar na segunda fase, a gente vai falar sobre esses autores e sobre suas obras. 45, né, pós-modernismo, que é uma intensa, isso aqui provavelmente, gente, isso aqui é para o Literatura Brasileira 4, né, não sei se eu estarei com vocês, mas se eu estiver com vocês, a gente vai estudar Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto. No Brasil, 22 é um ano cheio de fatos importantes. Comemora-se o centenário da independência, realiza-se a Semana da Arte Moderna, é criado o Partido Comunista, ocorre a primeira revolta tenentista, aparece a revista Klexon. Oswald de Andrade publica Os Condenados, Mário de Andrade publica com capa de Cavalcante, Paulo Céia Desvairada. O país moderniza-se. São Paulo já tem cerca de 600 mil habitantes, o Rio tem o dobro. A imigração e a industrialização fazem crescer as cidades, muda os antigos hábitos, né? Muita gente chegando, muitos imigrantes, a gente já vai vendo isso aí desde a obra de Graça Aranha, e aí a gente Alcântara se preocupando com os imigrantes aqui, não só pelo tudo que as particularidades da vida dele, mas tudo que vinha, tudo que eles influenciavam, a influência que nossa cultura, que a cultura brasileira sofria dos imigrantes, o sofrimento dos imigrantes, sua rota, sua linguajar acaba fazendo parte desse escrito, né? Começa a se olhar para isso. Então vamos aí. Desses movimentos, gente, é uma fase movimentada de movimento, de ruptura, de luta, que desejo de mudança, aquela agonia para um novo, para uma renovação da forma de se expressar, né? De forma que fosse mais coerente. Então tá. Então teve um movimento chamado Pau Brasil, foi iniciado em 24, liderado por Oswald de Andrade. Buscava a redescoberta do Brasil diante das inovações ocorridas naquela época. Por esse motivo, é considerado um movimento primitivista. Exaltava o progresso da pátria. Principal participante ao lado de Oswald de Andrade foi Tarsila do Amaral, né? Então, Movimento Verde e Amarelo, iniciado em 24, liderado por Plínio Salgado, extremamente nacionalista, buscando o total rompimento com os moldes europeus. É interessante essa questão do rompimento com os moldes europeus, porque a gente chega aqui, as vanguardas tomam conta influencia muito a escrita brasileira nessa época. E aí as vanguardas brasileiras, as vanguardas é uma tendência, influencia muito a escrita, mas com um elemento literário. Então, a forma, todas aquelas formas propostas pelo expressionismo, tem uma nova leitura, uma releitura aqui dentro do Brasil, né? Então é uma arte que eles procuram, uma arte nacionalista, uma arte brasileira que expressa o Brasil, que não venha importada de lá. Então, nesse sentido, muito interessante pensar nas vanguardas europeias, né? Que vocês vão fazer atividade sobre elas e provavelmente a gente vai ter quando eu for corrigir, for passando, a gente vai adentrar mais nas vanguardas, que eu não fiz questão de não entrar, até por causa da proposta de trabalho que eu já colocado para vocês, certo? Movimento Verde, aí tá. Tinha a anta como símbolo, por ser um animal considerado mítico do Tupi, enfatizando a busca pelas raízes nacionais. Movimento antropofágico, iniciado a partir da publicação da revista Antropofagia, liderado por Oswald de Andrade, Alcântara Machado e Tarsila do Amaral. Foi uma reação ao extremismo do movimento verde e amarelo, buscando realizar e consolidar o movimento Pau Brasil. Então, esses movimentos aí, eles se relacionam um com o outro, e eles se relacionam um com o outro, ou refutando, ou confirmando, entendeu? Não ou refutando as ideias, ou confirmando, mas ele se relaciona
E eles se materializam, como é que o povo entra em contato com isso, né? Por meio das revistas. Então, as revistas modernistas são essas daqui, ó. Geralmente, os grupos modernistas lançavam revista de arte e cultura que serviu de porta-vozes de suas ideias. As principais são. Então, nós temos aí desde 22 até 28. Então, essas revistas aqui é a forma de publicar, de socializar as ideias dos movimentos. Gente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso aqui, para dizer assim, que é assim que a gente publica, é assim que a gente mostra uma coisa que a gente está pensando, que está inquietando a gente. Na academia, no curso de letras, no curso de pedagogia, nos vários cursos, né, a gente precisa fazer o quê? Precisa publicar. Né? É uma coisa que me incomoda muito a questão da falta de publicação. Então, eu faço um textinho aqui, passo para ver se a professora corrige aqui, acabou. Mas como é que eu publico minhas ideias? Como eu digo, como é que a UEG, por exemplo, tem uma marca dela? Como é que ela mostra para a sociedade, para o povo, para as outras unidades, para as outras universidades, quem é ela, o que ela pensa, o que ela acredita, o que ela faz? Você tá entendendo? É assim que eles faziam, entendeu? Então, essas revistas aqui, suas escritas, era porta-voz do que eles pensavam, do que eles acreditavam, do que eles defendiam. Eu creio numa coisa, eu sei de uma coisa, mas eu fico guardada para mim. Eu não socializo. Eu nunca vou encontrar ninguém para apoiar, ou então para refutar e dizer assim, nossa, que coisa feia. Igual o coisa inadequada, então eu vou adequar, ou então aquilo vai me dar força para me seguir mais em frente, porque é aquilo que eu queria mesmo, eu queria causar isso, como foi o caso das pinturas que o Monteiro criticou, né? Então, essas aí são as revistas, viu? Nós temos aí a influência dos ismos europeus é amorosamente roubada só com recursos para enxergar o Brasil. E é isso que eu quero dizer para vocês. Então, vocês vão ver que eu só coloquei, peguei essa imagem aqui, coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia de que ela influencia essa escrita dessa época, mas que é uma forma, um recurso de... Então, vocês vão ver aí o modernismo, o surrealismo, vocês vão ver o surrealismo, o dadaísmo, o futurismo, o cubismo, o expressionismo, essas vanguardas, todas essas vanguardas aí, ela era uma forma de um recurso para ver e interpretar o Brasil. E não era como apenas uma coisa de copiar e colar aqui, tá bom? E a gente vai entrar mais. Então, as principais características. A gente vai entrar mais nas vanguardas quando a gente for fazer o trabalho, porque cada grupo vai elaborar as questões, aí depois eu vou selecionar algumas questões, formar um questionário geral, vou passar para a turma vai responder, depois a gente vai corrigir, entendeu? Então, a gente vai ter a oportunidade de discutir, aprofundar um pouco melhor sobre cada vanguarda dessa, certo? Então, as principais características da primeira fase: o rompimento com o passadismo e o academicismo, né? Então, uma das características que eu gostaria de pontuar aqui, porque ele disse assim, ó, chega, esse mundo tá caduco, esses poetas já foi, já ajudou, tá bom, esses escritores, tá bom, então vamos agora para uma nova, vamos focar no presente, vamos romper com esse tipo de arte ultrapassada, né? Academicismo no sentido da academia, de uma arte, de uma escrita mais rebuscada, mais acadêmica. Eles refutavam isso, entendeu? A busca de uma linguagem mais do povo, mais verdadeira, mais usada, né? Então vocês vão ver aqui na frente também aqui, que é questão do coloquialismo. Então a ruptura com a gramática normativa, né? Especialmente com a sintaxe, né? Até hoje eu confundo, Juna que é bom isso, sintaxe, tenho dificuldade com essa palavra, mas tá aí. Mas com eles refutavam o tempo todinho, criticavam o parnasianismo, a escrita do parnasianismo, que era muito elaborada, muito preocupada com a forma. Livre associação de ideias, né? Então eles tinham uma liberdade magnífica, né? Eles primavam muito pela liberdade deles de ideia, de escrever. E o exemplo disso é o grande, o cozinheiro das almas, o perfeito cozinheiro grande, o perfeito cozinheiro das almas, que é uma obra que é aquilo, gente? Que é aquilo, né?
Então, ideias diferentes, associando, relacionando, discutindo, entendeu? Então, uma liberdade muito grande. Liberdade formal versus livres e brancos, né? Então, é uma liberdade de escrita, né? Em poemas que têm característica quase tem descrição, tem narrativa, tem sem esse apego a ter que rimar, entendeu? O coloquialismo, a fala do cotidiano, né, das pessoas representadas nos poemas, nos versos, nas escritas, nas prosas, incorporação e valorização dos temas prosaicos ligados ao cotidiano, das coisas comuns, entendeu? Uma valorização disso. Postura crítica perante os valores sociais vigentes, ditados, em especial pela burguesia, então se criticava uma visão crítica mesmo dos padrões colocados até então, da sociedade, né? No realismo, a grande crítica vinha por retratar a realidade, isso daqui vem mesmo para criticar. Humor como recurso crítico, né? Então é muito. O humor ele vem como uma forma de criticar um poema piada, né? Que é a ironia, o poema piada, paródia, né? É escrito como uma forma de. É a literatura e com o objetivo de criticar, mas de uma forma leve, irônica e engraçada. Nacionalismo crítico, né? Representar a minha nação, mas pontuando ela, criticando veemente as mazelas da sociedade naquela época, né? Fragmento e flash cinematográficos, então a escrita ela vai e volta, né? Como se fosse, eu estou escrevendo, tenho lembranças, né? De um passado, busca de uma linguagem brasileira, valorização da linguagem brasileira, e nisso a gente vai ver até a linguagem real, por exemplo, até os vocábulos usados pelos imigrantes, né? As coisas como é que essa de fato estava acontecendo. Então, era a linguagem real, a linguagem não formal, porque nós temos uma língua falada e uma língua escrita, e a língua escrita sempre foi usada para os poemas. Essa aqui era a língua falada usada para a escrita dos poemas. Urbanismo, né, essa retratação das cidades, né, de todo esse processo que estava efervescente, né, o urbanismo, essa migração, esse deslocamento das zonas rurais para as zonas urbanas, esse crescimento da zona urbana, dessas revoluções vindo toda influenciada por imigrantes, influenciada pelos próprios brasileiros, né, então aquele urbanismo crescente sendo pano de fundo dessas escritas. Revisão crítica do nosso passado histórico e cultural, né? Então, o que a revisão crítica nesse sentido não tem a ver com passadismo. Passadismo é ficar voltado para o passado como uma coisa maravilhosa, que é uma revisão crítica, tipo assim, criticar a nossa história, os elementos da nossa história, as coisas que aconteceram em nossa história, nossa cultura, né? Então temos aí o Mário Andrade, né, que ele nasceu em 93, né, e morreu em 45, teve uma intensa atividade ligada à cultura durante toda a vida. Foi diretor do Departamento Municipal de Cultura em São Paulo, foi diretor de Instituto de Artes, da Universidade do Distrito Federal, então localizado no Rio de Janeiro, organizou o Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, lecionou História da Música no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, teve participação ativa na Semana de Arte Moderna e passou a exercer uma espécie de magistério modernista, né? Correspondência com muitos poetas, escritores durante toda a sua vida. Além de poeta e ficcionista, Mário foi cronista, crítico literário e pesquisador do folclore, da música e das artes plásticas nacionais, né? Então, o cara influenciou demais, né? É muita cara da Semana da Arte Moderna e do Modernismo. Também trabalhou, né, na redação das revistas, né? Entre suas principais obras temos aí essas daí, Paulicéia Valados, que eu já falei, Losango, Caqui, Amar Verbo Intransitivo, né? Essas escritas dele, publicadas, quando a gente vai ver,
a intensidade da produção dele, desses artistas, era momentânea, assim, quero dizer assim. Eu escrevo hoje, eu faço hoje, eu critico hoje e já vou tendo uma influência hoje. Ele não foi. Muitos poemas, muitos escritos, quando você fala assim, 2, 3 livros, 5 livros, gente, uma produção de um livro de conto que foram livros, que foram contos, que foram críticos, que foram. Ele era vivo, ele se fazia presente na vida da sociedade, entendeu? Então, não foi aquela coisa de dizer assim, produziu 2, 3 livros, não. Ele influenciou a época dele, ele estava vivo. Ele estava vivo na época dele, ele influenciou a época dele. Ele fez a diferença, entendeu? Um dos organizadores do modernismo e da Semana, né, da Arte Moderna, foi o que apresentou o projeto mais consistente de renovação, né, começou escrevendo crítica de arte e poesia, ainda parnasiana, com seu pseudônimo de Mário Sobral. Rompeu com o parnasianismo e o passado com a Paulicéia Varada e a Semana da Arte, e a semana da qual participou ativamente. Injetou em tudo que fez um senso de problemático brasileirismo. Daí sua investida no folclore, né? De jeito simples, sua coloquialidade desarticulou o espírito nacional de uma montanha de preconceitos arcaicos. Lutou sempre por uma literatura brasileira e com temas brasileiros. Seu primeiro romance é Amar, verbo intransitivo, que penetra na estrutura da família, na estrutura familiar da burguesia paulistana, sua moral e seus preconceitos. Aborda ao mesmo tempo os sonhos e a adaptação dos imigrantes da agitada Paulicéia. Então, em Macunaíma, né, a gente falou um pouco sobre ele e assim, eu convido vocês a ler, né? Porque vocês vão entrar em sala de aula, vão falar sobre esse romance, né? Eu não vou cobrar a leitura dele como um avaliativo, mas eu cobro como uma formação de vocês, né? Então, ele é um herói, o Macunaíma, herói sem nenhum caráter, cria um anti-herói com perfil indolente, brigão, covarde, sincero, mentiroso, trabalhador, preguiçoso, malandro, multifacetado. Inspira-se no folclore indígena da Amazônia, mesclando as lendas e as tradições das mais variadas regiões do Brasil. Constrói-se um herói que escarna o homem latino-americano. Macunaíma é uma figura totalmente fora dos esquemas tradicionais da prosa de ficção, uma aglutinação de alguns possíveis tipos brasileiros, né? Então ele fica tentando reconstruir, colocar nesse personagem um mesclado do que é o homem brasileiro, né? Então isso eu acho interessante porque nós somos todos seres humanos, né? Então ele coloca ele com todos os pecados, com todas as coisas boas, como nós somos mesmo. Nós não somos nem bons, nem totalmente bons, nem totalmente maus. Nós somos diversos, né? Nós temos nossas peculiaridades, nossas dificuldades, nossos né, defeitos que talvez não é pra gente, mas é pro outro, ou vice-versa. E nós somos assim, diversos, né? Essa é a constituição do nosso caráter, né? Então, e ele vai construindo esse homem. Então temos aí, nesse poema, Ode ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a gestão bem feita de São Paulo, o homem curval, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro e italiano é sempre um cauteloso pouco a pouco. Então, eu insulto os aristocratas. A gente vai, eu não vou ler todos, viu, gente? Mas eu gostaria que vocês lessem esse poema, né? Que se interessasse para ver como é que aquelas características do modernismo são materializadas por meio dessas obras, tá bom? E aí ele vai continuando. Oswaldo de Andrade, né? Que morreu em 53, no ano que minha mãe nasceu. Ele teve contato direto com as vanguardas europeias quando viajou a Paris, de onde voltou em 12, achando que a poesia brasileira podia ser mais avançada, adotando inclusive o verso livre, né? Então ele teve participação ativa, né? Como eu já falei, você sabe que já comentamos aqui, ele teve ação ativa, ele foi um cara, ele foi um fogo destruidor.
Em 1931, arruinada economicamente, filiou-se ao Partido Comunista, com o qual rompeu em 45, foi livre docente de literatura da Faculdade de Filosofia da USP. A parte principal da sua obra é formada pelos romances Memórias Sentimentais de João Miramar, então ele vai se fazendo desse... se vai fazendo desse personagem para ele falar o que ele quer, ele mostrar o sentido, ele é um se ele fala através desse personagem, quais como Monteiro se falou através da Emília, né? Então, ele, ele, ele é um cara que escreveu, né, peças teatrais nos manifestos da poesia pau-brasil e manifesto antropofágico. Foi poeta, romancista, ensaísta, teatrólogo, figura de muito destaque no modernismo brasileiro. Ele trouxe de sua viagem à Europa o futurismo. Amigo de Mário de Andrade, era seu oposto, milionário, extrovertido, mulherengo. Casou-se 5 vezes, os mais célebres sendo as 2 primeiras esposas, Tarsila do Amaral e Patrícia. Então, sua obra é marcada por irreverência, coloquialismo, nacionalismo, exercício de demolição e crítica. Incomodar os acomodados, estimular o leitor através de palavras de coragem, era uma constante preocupação desse autor. Então, ele esteve acima do cárcere, da moral burguesia, da opinião alheia. A inteligência, ele era muito inteligente, né? Agudíssima, a criatividade em comum e a sensibilidade singular tornaram-se o precursor legítimo da modernidade. Então, ele era ele mais o Oswaldo, né? O Mário, eles foram... Como, às vezes eu fico até preocupada, né? Como é que todo um movimento se senta então em poucas pessoas, né? Claro que os outros, né, teve, mas eles é como se fosse a representação do que eles acreditavam, do que eles estão muito centrados neles, né? Poucos anos depois, paradoxalmente, seu tempo chegou. A contracultura, a revolução sexual colocaria em vigor a liberdade moral e artística pela qual ele lutou. Os escritos de Oswaldo foram sendo pouco a pouco reeditados e tornaram-se objeto de estudo em universidades. Pouco depois, seria estudado também nas escolas regulares do segundo grau. A partir de 1967, suas peças de teatro ganharam encenações. O movimento tropicalista, né, que sacudiu o país no final da década de 60, e Gilberto Gil, né, lançando esses nomes, né. Entre tantos, aconteceu confessadamente sob influência de Oswaldo de Andrade. O cara era... Trouxe ideias do futurismo para o Brasil, idealizador dos principais manifestos modernistas, foi militante político, né. Entre as características da sua obra está o nacionalismo de busca das origens, crítica da realidade brasileira, a paródia como uma forma de repensar a literatura, valorização do falar cotidiano, a análise crítica da sociedade burguesa capitalista, inovação da poesia no aspecto formal, urbanismo, irreverência, poema né, o cara era... Nossa, é um capítulo à parte, assim, na literatura, porque, igual como eu falei, né, como fica um movimento tanto influenciado, né, por dois caras desse jeito. Então, pronominais, né, esse poema que eu gosto muito dele. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, é uma crítica, né, a essa forma da gente escrever e de falar, né, essa diferença, né. E essa crítica, porque há uma crítica tão grande, a gente tem, pra você ver, na idade de hoje nós estudamos preconceito linguístico na escola, né? E agora, na universidade, na escola, agora naquele tempo ele já estava criticando essas questões, né? Muito além do seu tempo, porque essa valorização tanto da língua falada, se a gente tem da língua escrita, se a gente tem uma língua falada, né? Que ela é viva, que ela é real, né? Que ela faz parte da gente. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, o cara era muito interessante. Os poemas dele. Eu gosto muito desse daqui, deixa eu voltar aqui. Eu não quero ler todo, porque senão vai dar 1 hora
As quatro gares. Infância. O camisolão, o jarro, o passarinho, o oceano, a visita na casa que a gente sentava no sofá. Olha a liberdade desses versos, dos temas. Adolescência, aquele amor nem me fale. Maturidade. O senhor e a senhora Amadeu participam a vossa excelência o feliz nascimento da sua filha Gilberta. Velhice. O netinho jogou o óculos na latrina. Então, Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira é um cara muito inteligente, né? Muito sabido. Ele não estava presencialmente na Semana da Arte Moderna, mas ele estava, o espírito dele estava lá por meio dos sapos, né? E criticando a Semana da Arte Moderna, não, criticando o parnasianismo na Semana da Arte Moderna, né? Então ele começou a estudar, cursar engenharia em São Paulo, mas a tuberculose o obrigou a abandonar o curso, levando a várias estações de tratamento. Esteve até mesmo um ano na Suíça. Então, a tuberculose e alguns poemas ele vai expressar, expressa o sofrimento que está passando com essa doença, né? Então, ele foi professor de literatura, né? Está aqui algumas obras que ele escreveu, né? E sua influência na literatura brasileira, né? Em 1966 foi lançada a Estrela da Vida Inteira, reunindo todas as produções poéticas do autor até então. Gente, eu gosto muito dos poemas dele, sabe? O poema dele é para além daquele tempo lá, né? Os poemas dele são muito bons. Além de poeta, Bandeira foi cronista, historiador e crítico literário, né? Tradutor e organizador de edições de obras de outros poetas, né? Antero Quintal e Gonçalves Dias. E de antologias poéticas, também escreveu o Itinerário de Passagada, uma espécie de autobiografia de sua atividade poética. As fatalidades da sua vida deixam em sua obra cicatrizes profundas, né? A morte do pai, da mãe, da irmã, convivência e sofrimento com a própria doença, né? Buscou na própria vida inspiração para os seus grandes temas. De um lado, a família, a morte, a infância no Recife, o rio Capibaribe. De outro, a constante observação da rua por onde transitam os mendigos, as prostitutas, os meninos cavoeiros, os carregadores das feiras, falando português gostoso do Brasil, humor, catecismo, ironia, tristeza e alegria dos homens, idealização de um mundo melhor, né? Então, temos aí, né, alguns poemas dele. Eu gostaria de que vocês pausassem, né, o vídeo e fossem lendo, né? Que o melhor dessa aula, gente, seria só se eu lesse só os poemas, ficasse aqui só lendo poemas. Por meio deles dava pra gente dizer tudo, né? Mas eu gostaria que vocês se dedicassem às leituras dos poemas e dos contos que eu coloquei aqui. Conto de que eu nem não tem como ler aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo, né? E vai ficar inviável, mas que eu tinha que colocar, fazer. Ele existe, ele está aqui, ele é importante, tá? Poema do Beco. Quem importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. A poética, gente, esse poema é lindo, é crítico, é muito interessante, entendeu? Ele faz uma crítica, né? A gente usa metalinguagem, né? Poema tirado de notícias de jornal. É muito interessante, isso que eu tenho que ler. João Gostoso era carregador da Feira Livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Evocação de Recife, né? Na cidade. E eu quis colocar ele todo aqui. Vocês podem pausar, né? E ler ele todinho, né? Vocês vão compreender, entender, apreender esse autor, né? Esse poema aqui, que ele é um poema de fuga, né? De ele estava numa realidade onde que ele queria sair dela, ele não estava confortável nela,
Então ele estava sonhando com uma realidade onde ele poderia ser mais feliz, né? E ele escreve aqui. Profundamente. Isso aqui também eu gosto muito. Pneumotórax. Febre. Hemotis. Dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então, você vê a liberdade dos temas, liberdade dos versos aqui? E uma íntima relação com o que ele passava, né? De uma doença pulmonar. Isso aqui também é muito interessante, né? Muito bom mesmo. Antônio Alcântara. Antônio Alcântara, conhecido como Alcântara Machado, né? Ele morreu em 35, né? Ele nasceu em São Paulo e proveio de uma família tradicional, formada em Direito, iniciou-se na literatura como crítico teatral no Jornal, né, do Comércio. Durante os 10 anos que exerceu a atividade de escritor e jornalista, viveu o período preparatório da Revolução de 30, a fase inicial, a fase inicial da sua implantação e o chamado movimento constitucionalista, desde a Revolução Paulista até a elaboração da primeira Constituição da República Nova em 40. Então, uma coisa que eu gostaria de salientar nesse autor é a sua preocupação, a sua temática com os imigrantes, né? A população brasileira e os imigrantes, nos primeiros 20 anos do século XX, sucessivas levas de imigrantes contribuiu para diversificar ainda mais os tipos físicos da população brasileira. De 1904 a 1923, entram no Brasil cerca de 1,5 milhão de imigrantes, a maioria portugueses, espanhóis e italianos. Na década de 20, intensifica-se a imigração japonesa. Entre os imigrantes havia também pintores, músicos, artesãos. Com sua experiência, contribuiu para enriquecer o ambiente artístico brasileiro. Por isso, alguns nomes de destaque da nossa arte na primeira metade do século XX são imigrantes ou filhos de imigrantes, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês assim que esse autor é um autor que se preocupa com isso. E a gente é uma coisa assim que o brasileiro, a gente precisa compreender essa diversidade. A literatura, ela coloca elementos particulares dessa diversidade, da influência desses imigrantes na nossa cultura. Nós somos resultado disso, nós viemos daí, né? Então, quando a gente... Só que a gente vai ver de obra literária que fala sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre as perspectivas, sobre a influência deles aqui, é muito interessante a gente pensar e faz a gente refletir da onde que nós viemos, como é que nós formamos, como que se constitui o povo brasileiro, né? É uma coisa até interessante porque a gente acha que muitas vezes a gente pensa na nossa formação, algumas pessoas acham que a gente esquece que a gente é resultado, né, de todos esses imigrantes e que a gente tem resultado dos indígenas, dos negros e também de todos esses imigrantes, né? Então, assim, a diversidade da nossa cultura, né, do nosso povo. Então, Brás, Bexiga e Barra Funda, né? Ele é uma obra do Alcântara Machado, que tem uma linguagem coloquial, frases italianas, personagens populares, ênfase no imigrante, dá uma grande ênfase no imigrante italiano, né? Então, o Monstro de Rodas é um conto dele, que vai relatando que vai relatando uma história do que aconteceu com a família italiana, né? Então, é um conto que eu... Vê lá, minha filha! É um conto que eu coloquei aqui para que vocês se interessem, trabalhar eles na sala de aula, no estádio de vocês se interessem por ele, tá bom?
Entendeu? E é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui, né? Aí fiquem à vontade para abrir, para discutir, né? E me perguntar quaisquer coisas que queiram no privado. Certinho?